Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Nós não temos nada, amado. O fôlego de vida que nós respiramos, que Deus nos permite ter para viver, é de Deus. A sua vida, a minha vida, é de Deus. Tudo que nós temos é de Deus. Bens materiais, tudo é de Deus. Nós só somos mordomos, cuidamos daquilo que é de Deus. Quando nós nascemos, materialmente falando, nascemos sem nada. Quando morremos, também não levamos nada. Não quero, mas isso não significa que não devemos ser prósperos, tá, amado? Que não devemos buscar riqueza material. Temos que buscar sim, mas temos que buscar principalmente a riqueza espiritual, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que a traça nem o ferrugem vai corroer, porque no céu, não tem, essas coisas não têm acesso. Cássia, a paz do Senhor Jesus amada. Estou com um caso foi feito quando criança e sofro até hoje com isso, tá? Você é cristã, Thaís? Eita, Glória, você é cristã, Thaís? Me responde, amada. Hoje eu estava vendo um vídeo engraçado no Instagram. Aí, assim, eu não conto para ninguém, não. Era assim, a menina orando, ela falava assim, Senhor, visita tal pessoa, porque ele comprou um carro com tantas parcelas, e orando bem alto, né? Dá a condição dele pagar. Então, tipo assim, ela estava intercedendo pelas pessoas e não era para contar para ninguém. Mas ela orava tão alto que todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia, não era mais segredo, né? Não era mais segredo por causa da forma que ela orava. Falta de sabedoria, entendeu, amada? A gente precisa adquirir sabedoria em todas as áreas das nossas vidas. Sabedoria para falar, sabedoria para calar, sabedoria para negociar, sabedoria para desfrutar do tempo certo de Deus. Mas assim como existe o tempo da natureza, né? Por exemplo, está na época do inverno, né? Época de plantação, né? Então, assim, tem a época certa de plantar, tá? Eu posso plantar quando eu quiser, na hora que eu quiser? Não. Tem época certa, senão você vai perder a sua semente. Tem que ter a época certa para plantar e na terra fértil. Se plantar na terra errada, amado, não vai frutificar, não vai fluir, não vai dar certo, né? Então tem que ter sabedoria. Amados, temos que ter sabedoria em todas as áreas das nossas vidas, sabe? Assim, eu lembro que a gente tem que ter sabedoria, sabe? Porque às vezes as pessoas distorcem, usam a palavra de Deus para fazer com que pessoas venham a sofrer, né? Muitos falam, não separa, não. Separação não é de Deus. Tem que ficar casado, ora por essa pessoa, ora. Tem gente, irmão, que não quer compromisso com Deus, não. Tem gente que, além de não querer compromisso com Deus, ainda te atrapalha de fazer a obra de Deus, entendeu? E ainda você vive uma vida frustrada, triste, chorando. Não que eu sou a favor de separação, tá? Cada um tem que saber onde tem que colocar o seu pé, né? Mas, olha, tem coisas que às vezes Deus não tá mais no negócio. Porque às vezes a pessoa não valoriza, não dá devido valor, fere com palavras. Tem gente que é ótimo em palavras para ferir, entendeu? E aí isso não agrada ao Senhor, não agrada ao Espírito Santo de Deus. Quantos anos eu fiquei casada, um casamento horrível, para não falar uma palavra feia, e as pessoas falavam, separa não, não é de Deus não separa não separa não. Aí você fica sofrendo, sendo maltratada, desrespeitada, ouvindo coisas que ferem, passando dificuldade. Você acha que é de Deus? Que Deus tem isso pra gente? Não, mas Deus gosta, mas quando tudo é debaixo de uma direção divina, onde tem comunhão, onde tem respeito, onde tem direção divina. Bom, povo de Deus, tem que ter sabedoria do alto. Eu lembro que quando eu divorciei, né? Aí meu ex, ele usou os pastores para ir orar por mim. Aí ele começou a querer ir para a igreja, né? Porque antes não queria, ele queria os vícios do mundo. Aí quando eu chutei o balde, aí a pessoa fala, seguinte, não é de Deus não, vamos orar. Eu falei, agora você vai orar sozinho, por esta causa, né? Por esta causa você vai orar sozinho, porque eu não quero mais não.
Quando os pastores iam em casa orar, ô irmã, você não posso fazer uma oração? Eu falei, pode. Só não pode por restauração do casamento. Porque o senhor não sabe do que eu passo aqui dentro de casa. Aí os pastores, então, eu tô com pressa, minha irmã, vou embora. Porque é muito fácil ouvir só um lado. Ouvir os dois, entendeu? Ouvir os dois e orar pedindo sabedoria a Deus, mesmo assim ouvindo os dois lados. Para que você não venha aconselhar errado e não venha fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Tá bom, povo de Deus? Glória a Deus, só o Senhor e Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco na palavra, da revelação, da entendimento, da interpretação, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, irmãos, a palavra do Senhor nos fala que nós não devemos viver ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus fala assim que basta cada dia o seu mal. Então não fique ansioso pelo dia de amanhã, não fique ansioso pelo que está por vir. Você não vai poder alterar. Né? Tem gente, você sabia que 70% das coisas que o ser humano fica ansioso, 70% não acontece? Olha quanto o ser humano sofre à toa, né? Mas vamos para uma palavra de Deus aqui. Vamos ler capítulo 2 do livro de Jó. Depois nós vamos para o capítulo 42. Vamos pegar o comecinho e o fim, né, deste livro, para nós dar uma pincelada abreviada a respeito desse tema. Porque as pessoas, amados, eles não entendem, né, que as pessoas passam por momentos difíceis e acham que é porque é falta de Deus. E às vezes é exatamente pelo contrário. Por você ter Deus na sua vida, que você é provado para ser aprovado por um propósito maior. E nós vamos ver, por exemplo, que o inimigo, quando ele pede para Deus para tocar em Jó, né, ele fala assim que Jó só servia a Deus porque Jó era próspero, porque Jó era um homem rico, né, bilionário, né, bem sucedido, milionário, bilionário, muito bem sucedido. Aí depois ele viu que a prova só aproximou mais Jó de Deus. Tem gente, irmãos, que adora Deus pelo que ele é. Tem gente que adora Deus pelo que Deus tem para dar. Senhor, eu vou para a igreja, para o Senhor me dar um carro, Senhor, eu vou para a igreja, para o Senhor me dar um casamento, Senhor, eu vou para a igreja, para o Senhor me prosperar, Senhor, para o Senhor me dar outra casa. Vai apenas por interesses materiais. E Deus, ele abençoa. Deus é abundante, amado. Deus é infinito. Não existe caro para Deus. Entre um Fusquinha e uma Ferrari, para Deus é tudo barato. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Vamos para a palavra de Deus, amadas e amados do Senhor. Você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fica quietinho, concentra na palavra. Deus dá sabedoria para a gente, tá, amadas? Amadas e amados. Às vezes a gente... Tem pessoas que a gente pode citar nomes, tem outras que a gente prefere nem citar, porque às vezes a pessoa quer ficar só ouvindo quietinho no cantinho. Eu já teve época de eu ir para a igreja, assim, que eu queria, se eu pudesse, sentar em uma sala reservada, escondida ali, só eu e Deus e mais ninguém. Não por estar em pecado, nada disso. Sabe quando você quer ficar quietinho, quietinha, assim, dizer assim, Deus, eu só quero te ouvir, não quero ser incomodado, não quero conversar com ninguém, não quero oportunidade, eu só quero ouvir a sua palavra e meditar. É assim? Pois é, a gente entende, porque às vezes as pessoas querem ficar só no cantinho, porque senão, como eu disse aqui no início da live, amados e amadas, você não pode contar tudo para todo mundo, porque tem gente, amado, tem gente que só quer saber da sua vida. Só saber, por inveja, por zóio grande, entendeu? Ou sei lá por que outras razões. Hansa, deixa eu ver aqui, você viu? Passou uma jovem aqui e falou que estava com problema. Irmãos, olha só, ela nem respondeu a minha pergunta. Ela falou que ela está com problema, né? É tipo uma maldição. Tipo, não, uma maldição desde criança. Eu não sei, se ela é crente, ela já saiu da live. Amado, se você percebeu, se Deus já revelou que existe algo de errado na sua vida, e já faz tempo, e ainda continua, você não está orando, não está jejuando, não está na posição que Deus quer, não, tá bom? Porque Deus revelou, Deus mostrou, você já tem que se posicionar.
Você já tem que agir. É jejum, é oração, é campanha, é posicionamento, é igreja, para que Deus venha repreender o mal e te dar vitória. Tá? Se você percebeu, né? Porque tem gente, irmãos, tem gente que tem 10 anos de crente, 20, 30, 40 anos de crente, irmãos, e é uma verdadeira geladeira. Cara, a pessoa é frio. É, frio. Tem gente que você fala assim, vou conversar com essa pessoa. Não, vou perder meu tempo. Não. Porque a pessoa não se posiciona, não cresce. É carnudo, tá dentro da igreja, é carne pura. Tem gente que não converte, irmão. Não dá lugar ao Espírito Santo. Isso é horrível. Porque ela não cresce, dá mau testemunho. E as pessoas falam assim, o que eu vou fazer nessa igreja? Se a pessoa tem tantos anos de crente, a vida dela vai. Irmãos, quando a gente converte, né, o Espírito Santo habita em nós. E há uma transformação de dentro para fora. Se você era pavio curto e era capaz de sair na porrada, Deus te dá longanimidade. Mas para você ter longanimidade, você passa por um processo árduo, irmão. Passa pelo processo. Para receber os dons do Senhor também é outro processo, viu? Então, mas a gente é transformado. Deus nos muda a maneira de falar, muda a maneira de falar em tom, muda em vocabulário, entendeu? Muda no sentido de falar menos e ouvir mais. Apesar que tem um monte de gente que não mudou, foi nada ainda. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Tem gente que ouve a palavra todo dia. E um dia uma colega minha falou assim, eu gosto de ir para a igreja todo dia, eu quero estar numa igreja diferente, todo dia eu quero ver a palavra de Deus, tal. Aí um dia eu falei assim, mas por que você não fica fixa em uma, aprende a palavra, nos outros dias você estuda, né? Estuda a Bíblia, ensaia louvor, e assim vai, né? Não, porque eu gosto. Não é, irmão, sabe o que é isso? A pessoa se sente tão só e tão vazia que ela gosta de movimento, que ela gosta de barulho. Porque se ela ficar só, ela se sente vazia demais, se sente frustrada, entendeu? Aí ela gosta de estar sempre no meio de movimento, entendeu? Porque a pessoa não tem autoconhecimento. Isso não é bom, mas a gente não dá, a gente ensina. Aí a pessoa tem que pegar o conhecimento e pôr em prática. A palavra do Senhor vai nos dizer que a sabedoria pede a Deus que Ele dá. E Ele dá em abundância para todos aqueles que buscam, né, mano? Tem que buscar. Buscar, encontrarei. Bater e abrir-se-vos-á, tá? Então tem que buscar, tá bom? Pedir, dá-se-vos-á. Tem que pedir, buscar, descer, né? Deixa eu ver. Levanta, para Ezequiel, levanta e desce a casa do oleiro, né? Toma posição, levanta e toma posição. E vai para o joelho, né? Que Deus vai falar. Vamos lá para capítulo número 2 do livro de Jó, que diz assim: a adversidade cruel, a aflição de Jó. Minha língua tô gaguejando. Cruel, falei cruel. Vamos que vamos. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. O inimigo, ele foi até Deus, amado. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro. Olha só, amada, que a palavra diz que Jó era íntegro. Íntegro, temente, cadê? Observaste, não há na terra semelhante a ele, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. O inimigo queria consumir Jó sem causa alguma, porque Jó era um homem íntegro, não tinha brechas nenhuma. Não tinha brechas nenhuma. Não.
Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos seus ossos e na carne, e verás se não blasfemas contra ti e na tua face. Ele falou: toca na saúde dele. Você não vai blasfemar contra ti e na tua face. Olha que abusado. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão, porém guarda a tua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó. Ó, Satanás saiu e feriu Jó. Permissão de Deus. Tem problemas, tem enfermidade, tem situações que acontecem na vida do ser humano. Ah, mas a pessoa não é uma pessoa justa, não faz obra de Deus, não é temente. E acontece? Acontece. Deus permitindo. Tem coisa que Deus permite. Né? Mas com um propósito. De úlcera maligna desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Mas Jó era um homem riquíssimo, viu? E onde ele foi parar? Sentado na cinza. Que coisa, né, mano? Então sua mulher lhe disse: ainda retém sua sinceridade? Olha só, mano. Às vezes a pessoa com quem você está é a pessoa com quem ela vai dizer assim: desiste, larga tudo, né? Você já tá com problema mesmo, morre. Tem gente que vai te afundar mais ainda, hein? Você sabia que às vezes nossa maior inimiga é quem tá dentro da casa da gente? Às vezes tá casado com a criatura que torce para você se ferrar, que torce para você não ir bem. Né? Às vezes não é só questão de esposo e esposa, não. Às vezes tem pessoas próximas de casa que torcem para você não fluir. Olha aqui, a esposa de Jó, ela dizendo para o próprio Jó: morra, e ela que morre, né? Se ela queria morrer. Mas ela, tipo assim, como o Jó estava ferido, estava com úlcera, estava enfermo, ela amaldiçoa e morre. Olha só, ainda perdeu a salvação. Mas se pode, né? Porém, ele disse: como fala qualquer doida, aconselhamento de doido, viu? Fala tu, recebeste o bem de Deus e não recebeste o mal? Tá vendo, amados? Lembra que Eclesiastes 3 vai dizer: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tem o tempo de cantar e tem o tempo de chorar. Você que está no tempo de cantar, glória a Deus. Mas fique esperto, porque existe o tempo de chorar. Existe, tá, amado? Existe o tempo de chorar, tem tempo de abraçar, tem tempo de afastar, tá? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ouvindo, pois, três amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o tenamita, o nome dos amigos de Jó, tá? Bildade, o suitã, e Zofar, o namita, e combinaram quando esse dele, para o consolar. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. Jó é um homem formoso. Eles nem conheceram Jó, por causa da situação que ele se encontrou após a enfermidade, durante a enfermidade. Levantaram sua voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram o pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque via que a dor era muito grande. Eles ficaram sem palavras para falar, porque viu que a dor de Jó era muito grande. E depois eles falaram um monte de bobagem lá na frente, eles falam, né, e acusa Jó, será que você não é tão íntegro assim? Será que você não era tão solidário? Será que você... Ele vai falar um monte de coisa. Mas amadas e amados do Senhor, só Deus sonda e conhece os corações, né? Jó, ele ficou sozinho. A esposa mandou ele sair de casa, rejeitou ele, né? A família desapareceu. Os amigos veio para julgar ele, entendeu? Jó ficou sozinho, tá? Ele ficou sozinho. Então, amados do Senhor, você está achando que tem amigos? Está achando que tem pessoas que só tá com você porque tá sugando de você. No dia que você dizer não, você vai ver quem é essa pessoa. Tem gente que anda com você que acha que você é um amorzinho porque está sugando de você. Ou às vezes talvez não esteja sugando matéria ainda, mas está sugando suas energias, está sugando
a sua energia com disse que me disse, plantando sementes ruins para colher o que quer, né? Então, meus amados, vamos continuar aqui na palavra do Senhor. Jó passou ali por muitas tribulações e foi grande a dor de Jó. Jó perdeu filhos, Jó perdeu riqueza, né? Jó perdeu a saúde, Jó por um tempo meio que quase que perdeu o casamento, né? Porque ele não podia ter uma convivência ali com uma esposa, mas ele não chegou a separar não, tá, mano? Não entenda errado não, pelo amor de Deus. Aí passou por um momento muito difícil, tá? Mas Jó não negou ao Senhor. Não negue ao Senhor, amado. Não sei se já aconteceu com vocês. Você às vezes pega uma estrada, uma rodovia, você está no trânsito, em um veículo, e aí o veículo vai, quebra e você não tem ajuda nenhuma. E daqui a pouco aparece alguém e te ajuda, e depois quando você olha a pessoa foi embora do nada. Não foi do nada. Deus enviou um anjo disfarçado de pessoas ali para te socorrer. Sabe o que isso significa? Que você nunca está sozinho. Que você nunca está sozinho. Ah, mas eu tenho, né, meu jeito assim e tal. Amados, Deus ele cuida de todos nós. O sol brilha para todos. Deus cuida de todos nós. E quando a gente clama ao Senhor com sinceridade, amado, Deus ele move céus e terra ao nosso favor. Então, eu não sei o tamanho do seu problema. Acredito que não seja do tamanho igual ao de Jó, porque Jó foi um problemão que ele passou aqui. Mas saiba que tudo tem solução para Deus. Tudo, absolutamente tudo tem solução para Deus. Ah, insônia tem solução para Deus. Ah, filhos que agiram ou agem de forma que não convém nem os pais nem a Deus. Tem solução também, amados. Deus liberta. Às vezes os filhos eles agem de forma errada, porque às vezes é por causa da língua dos próprios pais. Às vezes os pais amaldiçoam. Esse menino não vai valer nada, essa menina não presta para nada, não vai chegar a lugar nenhum, é desastrada, é uma porca, fala que é anti-higiênico, né? Os termos assim, geralmente pessoas mais populares usam. Essa pessoa não vai conseguir. Você já ouviu que não vai conseguir? Ah, mas como eu já ouvi isso. Você não vai conseguir, não vai dar certo, não é para você, você não tem condições, você não consegue. Amados, as pessoas por não saberem, acha que a gente. Você já ouviu isso também, Cássio? Né? As pessoas falam, aí quando você consegue, ninguém diz, ó, Cássia, olha, eu estou surpresa. Eu achava que você não ia conseguir, e não é que você conseguiu, mas como é que você fez? Ou, se não perguntar como é que fez, ou parabéns, porque realmente você me surpreendeu e eu estava errado. Você já viu que tem gente que não reconhece os erros? Você já percebeu, Cássio? Tem gente que não reconhece os erros, tem gente que não pede perdão, e tem gente que vive sempre na sua cola dizendo, não vai dar certo. Aí você consegue. Aí tenta de novo, não vai dar certo. Aí você consegue, aí vai outra coisa. Ah, sei lá, Deus mandou trocar de carro. Ah, mas é demais para você, vai dar errado. Aí Deus te dá vitória. Aí você vai ter uma outra coisa. Ah, não é para você, não. Tem gente, mano, que só sai palavra de maldição. A pessoa fala, ah, eu não amaldiçoo ninguém. Não amaldiçoa. Não amaldiçoa quando você fala para a pessoa que ela não vai conseguir, que ela não vai dar certo, que ela nasceu para sofrer, que ela não presta para nada, que ela não sei o quê. Mano, vigia com a boca. E sabe por quê também, mano? Tudo é semente. Tudo é semente, que nós falamos é semente, que nós agimos é semente. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe. Talvez, vamos supor, você plantou jaca hoje, certo? Talvez você não colha, mas seus filhos vão colher. Então, cuidado com o que você planta. Porque se você está plantando boa semente, plante abundantemente. Porque ou você ou os seus vão colher. Talvez se você não colher, seus filhos colhem, seus netos colhem, mas que vai colher, vai colher. Mas também se você plantar maldição, irmão, você plantou uma mal semente, vai voltar. Vai voltar aquilo, você vai colher o que você plantou. E se você não colher os seus, colhe, amado. Cuidado com, olha, falar do filho dos outros. Cuidado em declarar que os outros não vai chegar em lugar nenhum. Cuidado com o que sai da boca. Às vezes a gente tem que vigiar, mas até às vezes você não fala,
mas você pensa. Aí você faz, Jesus visita. Oi, Camila, paz amada, bem-vinda. Aí você tem que vigiar com os pensamentos. Senhor, visita meus pensamentos. Eu tenho a mente de Cristo. Entendeu? Consagra sua mente ao Senhor. Vigia com os pensamentos. Mas hoje eu estava vendo, né? Eu estava na academia e vendo, estava lá, uma série, né? De uma. Como que se fosse a vida na prisão, como que era e tal, e a respeito de crime, essas coisas assim. Mano, é um negócio assustador. É assustador. Tem gente que fica assistindo esses jornais aí que só misericórdia de Deus que não edifica você em nada, que só te mete medo. E quando eles não têm uma notícia ruim, eles buscam uma série falando de uma comparação para trazer notícia ruim, porque o povo gosta do negativo. A paz quietinha, estou escutando, a paz do Senhor a todos. Amém, amada. Fica tranquilo aí, recebe a palavra e glória a Deus. Então, mas o servo de Deus também passa por prova, mas o servo de Deus, após ser aprovada, a bênção recalcada, sacudida e transbordante. E ai daqueles que se levantarem contra o servo de Deus. Você vai ver aqui na palavra que quando o Deus ele vai chegar aos amigos de Jó e vai pedir para que Jó ore por eles, né? Para que o Senhor tenha misericórdia deles, porque não falaram bem das coisas de Deus como Jó falou. Imagine você no momento de dor, no momento de faculdade, e a pessoa dizendo, ih, tá ferrada, hein, Cássio? Ih, não vai dar certo não, ih, não sei o quê. Sendo que às vezes a pessoa não tem que falar nada, ou simplesmente dar um abraço e dizer, amada, eu estou orando por você. E no tempo certo, Deus vai te dar a vitória. Amada, às vezes a gente nem entende o que a gente está passando, mas sabe que em nome de Jesus, na hora certa, a vitória é certa. Só não pare, só não desista. Amada, a gente passa por muitos momentos. Eu lembro que eu fiz uma live onde eu falava assim, obrigue-se a agir. É uma tem coisa que a gente prega assim, né? Meu Deus do céu. Pense depois no desânimo que veio. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essas lives? E aí, ultimamente, o Senhor falou para mim assim, só não para. Teve dias eu estar assim, eu falei, meu Deus, eu não tenho nem vontade de levantar. E Deus falava assim, levanta e vai fazer a minha live. Não importa a quantidade de pessoas que tem, porque essa live depois vai ficar gravada, vai para outro canal. E a palavra do Senhor continua sendo semeada. Mas saiba que é Deus que nos fortalece, que nos justifica, que nos capacita. Tem dias, mas que talvez você não queira nem sair da cama. De tantos levantes, de situações que você passou ou tem passado. E às vezes a pessoa com quem você esperava dizer assim, opa, vamos mudar de vida? A pessoa está lá te empurrando, te cavando poço para te jogar dentro, igual os irmãos de Jó, né? Jogaram, de Jó não, de José, jogaram José no poço, na cisterna, né? Querendo vender você a todo custo. Mas, só que, observa, José se tornou governador. Né? José se tornou governador. Davi se tornou rei. Foi quem foi mais perseguido, rejeitado, mas Deus mudou a história, tá bom? Vamos lá, Jó 42, a partir do versos 1 mesmo. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo, bem sei eu que tudo podes. Olha só, amados, olha que diferença, né? Olha que diferença da visão da mulher dele. Que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quando Deus quer operar, amada, nada ninguém pode impedir. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isto relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que fala, amada. Fala de coisa que não entende, depois vem o preço, né? Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Jó conhecia de ouvir falar, agora Jó tinha intimidade para com Deus. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Você já viu que tem gente que fala um monte de besteira? Das coisas de Deus, aí julga pelos crentes
que não tem um bom testemunho, aí generaliza, acha que todo mundo é igual, aí a gente vai falar de Jesus, a pessoa, mas tem aquele político lá que é deputado, ou sei lá o quê, é crente, mas é político, e assim, assim, assim. Não generalize, sabe? Não use, sabe? Assim, não fale das coisas, dos dons de Deus. Deixa que cada um vai pagar o seu preço. Não, sabe? Tem gente que deseja o mal. Eu tinha um irmão, ele já faleceu, e ele tinha um pavor de Silas Malafaia. Ele xingava o Silas até. Ele tinha ira, tinha ódio. Agora eu te pergunto, quantas vezes ele já viu o Silas? Nenhuma. Convivência? Nenhuma. Contato? Nenhum. E como é que você pode odiar alguém que você só vê o que a reportagem diz? As pessoas falam o que quer, Marco. Falam o que quer, mas não pode ficar dando ouvido, não. Deus manda os amigos de Jó irem ter com ele. Vamos lá para o versículo 7. Agora eu quero. Vamos lá. Versículo 7 de Jó 42. Zezé, a Zezé, essa noite me mandou um monte de mensagem, Lucimar e Cássio. Oi, meu amorzinho, tô com saudade de você, boa noite. Eu falei, nossa, Zezé me ama. Aí, oi, Zezé, nem peguei o celular, tal, tal. Aí logo depois ela manda mensagem. Aí fala assim, não era pra você não, era pra minha neta. Aí eu falei, tá muita declaração. Que saudade de você. Eu falei, deve ser porque eu tô sem fazer a live no fim de semana, às vezes ela sentiu minha falta. Aí ela, depois, 3 horas da manhã, manda mensagem, oi, Marcelo, Pai do Senhor, não é pra você não, era pra minha neta. Você já tá com saudade de mim, não. Você já não tava declarando que me amava, não, é a neta dela. Né, Zezé? Cadê a Zezé? Fala comigo, meu Deus. Né, Zezé? A declaração da Zezé era pra neta dela. Vamos lá. E sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a ele faz. Quem disse foi Deus, a ele faz. O tenamita, a minha ira se acendeu contra ti. A ira de Deus contra os amigos de Jó. Mas eu te amo muito, também te amo, amado. Te amo em Cristo Jesus. Eu falei, nossa, às vezes ela tá toda carinhosa. Eu gostei muito. Foi muito bom também. Cadê a nossa amiguinha? Foi muito bom ver você, Cessa, também, amada. A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não falaste de mim o que era reto como meu servo Jó. Olha só, a ira de Deus se levantou contra os amigos de Jó, que estava lá, falando coisas que não devia. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecer holocausto por vós. Ele tinha que oferecer, pagar um preço. Pagar um preço. Cadê a Angelita? Né? Hoje ela não tá lá na live, não. Sempre me lembra de mim estar orando por ela. Ela falou, ela não reza por mim. Ela reza por todo mundo e não reza por mim. Mas ela nunca falou um oi nem um boa noite. Vocês também nunca falou nada aqui, né? Como é que eu vou orar por ela, né? Mas tem que me lembra que eu vou orar por ela assim, em nome de Jesus. Vamos lá, voltar para a palavra aqui. Eu amo vocês, meninas. Vocês são uma bênção de Deus. Hoje eu fui... Vocês também tem uma ovelhinha que sempre vem aqui no culto, e hoje ela não veio. E ela tá, né, dedicadinha nas coisas de Deus, aí eu fui procurar ela. Aí eu fui lá ver. Falei, oi, amado, vim ver você. Vim ver se você tá bem. Porque às vezes as pessoas nem saem da igreja, né? E as pessoas não se importam saber se a pessoa tá bem, como é que ela tá, ou por que ela não foi, né? Não tá nem aí para as pessoas, né? É muito... Aí ela falou, minha amada, eu não fui. Aí falou a causa, né? Falou que se arrependeu, que doeu não ter vindo, mas explicou e agradeceu por me ter ido, né? Vê-la. A gente tem que cuidar, né, amados? Um dos outros, né? Com amor, não com interesse. Vamos lá. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 camelos, ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deverás a ele aceitarei. Olha só, quem tinha que orar pelos amigos de Jó, não era eles, não. Era Jó. Jó ia ter que orar pelos amigos que ficaram duvidando de Jó. Jó ia ter que orar pelos amigos
em que ficaram dizendo, você deve ter pecado, você deve ser assim, você deve ser assado. Aí Deus falou que a minha ira se acendeu. Lembra de Miriam, a irmã de Moisés? Né? Que Deus tratou com ela porque ela murmurou contra Moisés, contra um servo do Senhor. Mano, tem que tomar cuidado. Tomar cuidado, porque às vezes a pessoa está passando por prova e fala assim, é porque tinha que passar. Não, é por causa da língua mesmo. Cada língua é mesmo. Os amigos de Jó estão passando boa noite de Portugal. Filipa, é assim mesmo? Tá certa a pronúncia? Boa noite. Deus abençoe grandemente sua vida. Em nome de Jesus, um abraço aí para todos de Portugal. Compartilha a live, amado. Sim, certo. Legal, Filipa. Que bom. Primeira vez que eu vejo. Seja bem-vinda, serva de Deus. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Pode fazer a questão, a pergunta aí, pode fazer sim. Se eu souber, se tiver meu alcance, eu respondo. Tá bom? Vamos lá. O servo de orará por vós, porque deveras a ele aceitares, para que eu não vos trate, tratar de Deus, conforme a vossa loucura. Olha, Deus tratar, porque vós não falaste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o Tenamita, e Bildade, Suitã, Zofar, o Namita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Aceitou a face de Jó, não foi dos amigos, não. Entendeu? Tá bom, fala assim quando ela tiver. Tá? É bom saber, para mim estar orando por ela, lembrar dela, né? Então, para que os amigos de Jó não viessem sofrer a ira de Deus, eles tiveram que fazer um holocausto ao Senhor. E Jó orar a Deus, interceder pela vida deles. Aí vamos lá para o versículo 10. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que tinha antes. Antes foi Deus que permitiu o inimigo tocar em Jó para tirar o que tinha. E agora Deus vai dar a Jó tudo em dobro. Aí a pessoa às vezes não entende, mas processo, amado. Esse processo foi para que Jó viesse conhecer Deus com mais intimidade. Porque o próprio Jó falava, antes eu ouvia falar, agora né, eu conheço. Né? Então, E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó tinha antes, tudo que Jó possuía antes. Aí vamos lá. Então vieram a ele todos os seus irmãos. Olha, quando eles vieram, quando mudou o cativeiro de Jó, no processo doloroso, não vieram, não. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, até os amigos, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Acerca do mal que o próprio Deus tinha enviado, amado. Entendeu? Mas tem mal que não é para a morte, não, amado. Tem mal que é para se aproximar, tipo assim, na prova, para ver que se você questiona ou adora, se você é um adorador de verdade, aí você somos, diante da prova que vai saber se nós somos ou não um adorador de verdade. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, olha só, tudo em dobro, e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois, olha só, 14.000 ovelhas. Antes ele tinha 7.000, agora ele tem 14, né? 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000, tudo acima de 1.000, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos, 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemina, o nome da segunda Quésia, o nome da terceira Querenhapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto a filha de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140
anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Então Jó tinha vivido 70 anos. Depois disso, ele viveu mais 140 anos. Até a idade dele dobrou. Ei, amados, tem provas que é para ser aprovados e não para ser reprovado. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a história de Jó. Mas o mal que também teve sobre a vida de Jó foi o próprio Deus. Amados, tem reboliços que a gente passa que é para nosso crescimento, que é para a gente ser mais forte. O que Deus requer é aproximação para com Ele. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o de Deus. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro a gente busca Deus, amado. Você busca Deus, aí Deus fala assim: olha, eu tenho isso para você, eu tenho essa matéria para você, eu tenho isso para você. Mas não é porque Deus revelou que você tem que ficar espalhando, não. Senão dá luta. Senão dá luta espiritual, amado. Vamos supor, Deus fala para você: vou te colocar em tal empresa. Aí fala uma empresa top aí, que eu sonho de todo mundo. Ganha maravilhosamente bem, tem um monte de benefício. Aí Deus revelou, aí você sai contando para todo mundo. Mas dificilmente você vai conseguir entrar lá. Porque vai ter tanto levante. O inimigo vai usar tanta gente. Vai ter tanta guerra espiritual que provavelmente você não vai conseguir. Por quê? Porque abriu o bocão antes do tempo. Tem coisas, amado, que você não tem que falar com palavras nenhuma. Você só tem que viver. O seu testemunho de vida é a melhor comunicação. Mas para isso tem que aprender. Olha em Tiago, se não me engano é Tiago 4 que fala. Eu não lembro se é Tiago 4, é 3 ou é 2. Na carta de Tiago vai falar sobre o domínio da língua. É uma benção.